nós vamos comentar o filme Deus Não Está Morto 2, com base no projeto de lei 867 de 2015, que é o projeto de lei da Escola Sem Partido, e nós vamos conectar um ao outro para usar o embasamento da legislação dentro do filme e tanto criticar algumas coisas que foram ditas, quanto dar a nossa opinião a respeito. O filme Deus Não Está Morto, ele conta a história de uma professora que dava aula de história e ela foi tirar uma dúvida de um aluno, no caso de uma aluna, que perguntou sobre uma passagem da Bíblia e ela respondeu, e os outros alunos acharam que ela estava querendo professar a religião dela dentro de sala, e ela foi a processo, tanto pela aluna quanto pela escola, que no caso os pais da aluna processaram ela, sem que a aluna quisesse, e houve vários conflitos que ao redor disso, em que os alunos que eram a favor fizeram passeatas, e os alunos contra foram lá para ficar na frente da escola, e mesmo com toda essa tribulação ela acabou ganhando por fatos. Do projeto de lei Escola Sem Partido e do artigo 2º eu escolhi alguns incisos para fazer conexão com o filme Deus Não Está Morto 2. Artigo 2º. A educação nacional atenderá aos seguintes princípios. Inciso 1. Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Isso acontece no filme, pois a professora responde a uma pergunta e essa pergunta leva a Jesus, porém ela faz a resposta de forma que Jesus seria a figura histórica e não a figura religiosa. 2. Pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Também vemos isso no filme, pois em nenhum momento ela decreta que tal religião é certa, tal religião é errada. Inciso 3. Liberdade de aprender como projeção específica no campo da educação da liberdade de consciência. Inciso 4. Liberdade de crença. Também vemos isso no filme, pois a professora em nenhum momento impõe que tal crença é a correta e tal crença deve ser seguida. Ela apenas responde a uma pergunta. Inciso 5. Reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação de aprendizado. Não vemos isso no filme, pois o aluno, nessa parte, não seria mais fraca, pois foi por conta de um aluno que levou a um conflito gerador que gerou o filme, pois o aluno viu que outra aluna fez a pergunta e ele levou para um lado errado, porque a pergunta da aluna não levaria ao campo religioso, e sim ao campo histórico. Inciso 6. Educação e informação do estudante quanto aos direitos compreendidos em sua liberdade de consciência e de crença. Se isso houvesse acontecido no filme, o aluno que fez a denúncia da professora dizendo que ela estava falando sobre religião, saberia que a professora estava em seu direito em falar de Jesus sobre figura histórica. Inciso 7. Direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Isso ocorre no filme, pois em nenhum momento a professora impôs a sua religião, ela apenas respondeu a uma pergunta que levou a Jesus como resposta. Vou falar um pouco dos direitos do professor. Peguei o artigo 4 do projeto de lei da Escola Sem Partido. Artigo 4, inciso 1º. Não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente política, ideológica ou partidária. No caso, o professor não vai exigir ou impor que o aluno siga as suas ideologias, as suas crenças. Ele vai deixar o aluno livre, assim como a professora do filme deixou os alunos livres para decidirem darem as suas opiniões. Em momento algum, ela impôs que um ou outro seguisse a religião dela. Ela apenas deu conselhos a quem lhe pediu, e fora do âmbito escolar. Inciso 2. Não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Ele não vai prejudicar
ou favorecer alguém que siga a mesma doutrina que ele ou não. E nem utilizar de conteúdos religiosos ou políticos ou ideológicos que ele segue para apropriar-se nas suas atividades escolares. Inciso 3. Não fará propaganda política partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Foi basicamente o que a professora não fez e foi dito como que ela teria feito. No caso, ela tirou uma dúvida que uma aluna havia perguntado, mas ela falou na questão do processo histórico. Em momento algum, ela mencionou num jeito de querer incentivar que os alunos sigam a mesma doutrina que ela. Ela tirou uma dúvida com caráter sócio-histórico e sem nenhuma ambição de que eles seguissem ou não a sua doutrina. Inciso 4. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas correntes a respeito. Ele falará das questões no meio vigente de uma forma que não prejudique ou nem favoreça um ou outro e apresentará diferentes versões e diferentes teorias, que foi o que ela fez. Ela apresentou, o aluno fez uma pergunta de uma versão histórica da Bíblia, de uma passagem, e ela respondeu a questão com que o aluno perguntou. Inciso 5. Respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Como no caso do filme, a menina, ela seguia a mesma doutrina que os pais. No caso, eles não seguiam nenhuma religião específica. No entanto, a professora, no caso, não professou uma determinada religião ou impôs uma determinada religião para ela. Ela perguntou sobre a religião e a professora respondeu fora do contexto escolar e tirou as dúvidas que ela queria saber, e ela se interessou por si própria e não por um incentivo de alguém. Separamos um artigo muito importante, o artigo 8º. O disposto dessa lei aplica-se no que couber. Inciso 1. Aos livros didáticos e paradidáticos. Inciso 2. Às avaliações para o ingresso no ensino superior. Inciso 3. Às provas de concurso para o ingresso na carreira docente. Inciso 4. Às instituições de ensino superior respeitado ao disposto no artigo 207 da Constituição Federal.